Marcos Luiz, as informações do Bugre chegando no telão da Band. Diz aí, Marquinhos. Lá vem o Marcos. Batista, se fosse o Marcos Luiz do passado, não caberia nesse telão que você está aí na frente, Batista. Mas, brincadeira à parte, né? Boa tarde para você, para o amigo da tela da Band. O Guarani tem jogo contra o Brasil, partida que será realizada às 7 da noite no estádio Brinco de Ouro. São 2 resultados ruins do Guarani nas 2 últimas partidas e com goleadas. Isto acabou refletindo dentro do próprio grupo. O Bruno Sávio chegou a falar depois da partida que o Guarani tem que ter vergonha na cara para buscar a reabilitação. E é este o jogo, né? O Brasil de Pelotas, partida desta sexta-feira, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Na definição do time, Batista, muitas são as dúvidas. Por exemplo, o Diogo Matheus está liberado e deve aparecer na lateral direita. No meio-campo, sem poder contar com o Rodrigo Andrade, e aí a gente espera um esclarecimento do Guarani para saber se o jogador está vetado ou se o jogador está sendo negociado, enfim, não está na concentração o Rodrigo Andrade, a informação que a gente tem, e é desfalque. O Índio deve atuar como titular neste meio-campo do Guarani. O Carlão, zagueiro, deve ficar no banco, está recuperado aí de uma contusão, mas Ronaldo Alves se mantendo como titular. E no ataque, Batista, talvez aí o grande problema do técnico Daniel Paulista, né? Porque, por exemplo, o Matheus Souza é um jogador que vem sendo bastante criticado pela torcida, pela imprensa, pela crônica, pelo futebol que apresentou nas últimas rodadas. O Alan Victor está com a senha, como falava Eli Carlos, que foi aqui nosso companheiro, pode ser o titular. Ontem surgiu a informação que o Lucão do Break também não iria para o jogo. Claro que informações não confirmadas pelo Guarani. O Lucão do Break chegou a colocar nas suas redes sociais uma foto na sua residência, descansando com seu animal de estimação. E aí aumentou e muito, né, aquele boato de que ele não estaria em campo na partida de logo mais. O que é certo é que o Regis não vai para o jogo, 3º cartão amarelo, e o Andrigo confirmado aí como titular neste meio-campo do Bugre. O Andrigo explica esta relação que ele tem com o Regis, que até então era titular deste meio-campo do Bugre. O importante é cada um saber, né, respeitar os momentos, né, e as escolhas, né, porque quando eu saí, né, eu acabei me machucando, então foi uma coisa que me atrapalhou, e isso eu sei bem, né, assim, que eu saí da equipe, pois eu tinha me machucado. Então sempre mantive minha cabeça muito boa e trabalhando como sempre, né, seja sendo usado jogando aberto ou na frente ou até mesmo de meia. Eu sou funcionário do clube e vou estar aqui, né, sempre para dar o meu máximo, independente, né, da situação. O importante é o que eu falo para mim, eu tenho que dar um máximo sempre, independente da situação em que eu me encontro. Então eu tenho que dar o meu máximo para melhorar cada vez mais e estar, né, aqui para ajudar. Interpretando aí o que disse o Rodrigo Andrade, né, Batista? Dar o máximo, funcionário do clube, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele falou também dos últimos resultados do Guarani, as 2 derrotas por goleada. Então, esses 2 jogos foram jogos atípicos, né, jogos em que a gente sofreu de uma forma que não deveria, né, acabamos tomando muitos gols e isso é culpa de todo mundo, pois começa lá na frente, né, e acaba terminando lá atrás. Então, a gente vem trabalhando aí durante toda a semana em cima desses jogos para corrigir os erros e corrigir principalmente, né, a nossa questão de inteligência emocional, que para mim foi fundamental nesses jogos. Bom, Batista, tá aí o Andrigo, deve mesmo ser o substituto do Regis no meio-campo do Guarani. Se nada acontecer, vou até arriscar um provável Bugre para a partida desta noite às 7 no estádio Brinco de Ouro. Gabriel Mesquita no gol, o Lucas Cardoso, que seria também o reserva, não vai para o jogo, e aí o Rafael Martins está relacionado como opção no banco. Então, ó, Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, a zaga com o Thales e o Ronaldo Alves, Bidu na esquerda, meio-campo com o Bruno Silva, capitão do time, Índio, amigo do CH, mais o Andrigo, na frente Bruno Sávio, Lucão do Break e Alan Victor. Pode ser este o Guarani para a partida de hoje às 7 da noite. Mas vamos aguardar aí o press kit do Guarani, Batista. Bom, se não tiver nenhum problema aí com o Lucão do Break, há uma alteração apenas, né? A saída do Matheus Souza e a entrada do Alan Victor.
no time do Guarani. Tem outra. Qual outra? Andrigo no lugar de Regis. Ah, sim, mas sim. aí é uma questão de terceiro cartão, quer dizer, não tem o que o treinador fazer, né? Mas não é opção do treinador. É uma alteração. Sim, é uma alteração. Tem mais uma. Qual? Tem do lateral direito voltando. O lateral direito Diogo Matheus não jogou. Na partida anterior. Diogo Matheus não jogou, jogou Pablo. Então volta Diogo Matheus, entra de começo. Pablo na lateral direita, essa terceira modificação está correta, Tigrão, Batista. São 3 alterações, podendo chegar a 4 se o Lucão, né, espanar a rosca, ou seja, não tiver condição de jogar. Bom, vamos lá, Júlio Nascimento, eu começo com você e também informações do adversário do Guarani hoje à noite. O Brasil de Pelotas, Batista, não vive um momento bom na temporada. Ele trocou de técnico, perdeu o seu principal jogador, né? O Fabrício, que é o artilheiro, que é o protagonista, está machucado, vai ser substituído pelo Jarro. E é um time que vem nessa transição no comando técnico, né? O Kleber Gaúcho teve pouco tempo para trabalhar. É um time ainda que está buscando a formação ideal, está na zona de rebaixamento, pressionado, tem poucas peças para dar confiança ao torcedor chavante de reação. E isso até torna não uma obrigação, né, mas uma responsabilidade maior para o Guarani vencer dentro de casa. Diante dessa situação do adversário, que é uma situação ruim no campeonato, e o Guarani, que tem a pretensão ainda de brigar por dia 4, subir, existe uma responsabilidade grande hoje do Guarani conseguir um resultado positivo, porque o Brasil de Pelotas está no momento de transição, não está bem no campeonato e ainda está desfalcado do seu principal jogador, Batistão. E para você, CH, quem é o favorito para esse jogo? Deveria ser o Guarani, mas eu tenho dúvidas porque o caminhão de problemas que o Passarinho Verde colocou no colo aí do Marquinhos me deixou extremamente preocupado. Eu vou explicar por quê. O Andrigo, por mais que ele tenha saído de contusão e tem qualidade técnica para substituir sem problemas o Regis, é uma mexida. A outra mexida, não vai jogar o Andrade. Vai jogar um jogador no meio campo que tem característica de marcação. O time perde influência no meio campo. Outro problema, ele vai começar o jogo com o Matheus Souza ou não? Ele precisa, na prática, porque todos nós aqui somos unânimes em pedir o Alan Victor. Todo mundo aqui acha que ele tem que jogar e tem que ganhar um ritmo de jogo. Mas o Daniel Paulista não dá mostras disso. Pode ser que a partir desse jogo aconteça. Outra mexida. A lateral direita não vai ter problema. E a zaga, como é que vai ser o comportamento do Ronaldo Alves? Vai estar lento como esteve contra o Vila Nova ou vai melhorar? E o seu Bruno Silva? O seu Bruno Silva que fez 2 péssimas partidas, Vasco e Vila Nova. Jogo perigoso, viu, Batista? O Guarani tem mais time, joga em casa, tudo isso é chover no molhado. Agora, precisa transformar tudo isso que a gente fala em elenco melhor, em mais pontuação, em realidade. Jogo perigoso. E para você, Tigrão, o jogo tem favorito? Tem. Quem? O Guarani. O Guarani tem 23 pontos, é o 8º colocado, mas está a 2 pontos do G4, do quarto. E o Brasil de Pelotas é o 19º, com problemas, trocando técnico, tem 12 pontos, portanto, 11 pontos a menos do que o Guarani em 15 rodadas. É muita coisa, o Guarani tem problemas, a ausência do Regis, mesmo com toda a qualidade do Andrigo, ela será sentida, né? Essa ausência do Rodrigo Andrade, ainda misteriosa, né? Não sabemos, não sei se o Marquinho já descobriu, através do Passarinho Verde, o real motivo da ausência do Rodrigo Andrade, mas são 2 jogadores fundamentais no mesmo compartimento que é o meio-campo. Ainda assim, eu acredito muito na vitória do Guarani, até com alguma tranquilidade. Agora, é um teste e uma espécie de tira-teima para um jogador, para o Lucão, que entrou, assumiu a titularidade com a saída do Davó e precisa justificar essa titularidade fazendo gols. Encerrando a nossa enquete, perguntamos o resultado do jogo de hoje. Partida que terá transmissão pela Rádio Bandeirantes, a melhor transmissão esportiva do rádio deu Guarani, hein?
83,3. De lavada, hein? Empate 11,1 e o Brasil com 5,6. Batista, só uma correção para colaborar. No jogo contra o Vila, o Diogo Matheus começou a partida como titular. Foi o que eu disse aqui, né? Mas aí entrou o Marquinhos, não, jogou o Pablo, não jogou, ele cumpriu, ficou fora do jogo no Rio de Janeiro contra o Vasco e voltou diante do Vila Nova. Marquinhos, eu preciso te liberar porque você tem que alimentar a sucuri, não é isso mesmo? É verdade. Aliás, né, Batista? Sucuri, serpente, essa coisa toda. Então é sexta-feira, precisa assim, de substância. Então, sovaco de cobra para você, Batista. Sovaco. Então é um sovaco de cobra hoje, Eu nem sei o que significa isso. O que seria? Não, Batista, sovaco de cobra nada mais é do que a carne de sol com muito tempero, bastante cebola, temperos nordestinos. E é tão bom, né? Esse prato é tão gostoso, porque ele parece até não existir. Como também não existe lá, não existem as axilas da serpente. Por isso que é chamado de sovaco de cobra, Batista. Abraço, Marquinhos. Muito obrigado.